Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Nos números da Revista Espírita de agosto de 1865 e fevereiro de 1867, Allan Kardec incluiu mensagens do espírito Lacordaire, que em sua encarnação terminada em 1861 deixou importante obra no âmbito da escola religiosa que servira como sacerdote dominicano. Diante dos textos selecionados para as edições citadas, simulamos uma entrevista virtual sobre temas muito oportunos. Vamos a ela. Como entender a religiosidade de superfície ou o convencionalismo religioso? Geralmente os homens são despreocupados e não creem numa religião senão por desencargo de consciência e para não rejeitar completamente suas boas e suaves preces que lhe embalaram a juventude que sua mãe lhes ensinou quando a noite trazia consigo a hora do sono. Mas, se essa lembrança por vezes se apresenta ao seu espírito, é, na maioria das vezes, com um sentimento de pesar, que retornam a esse passado onde as preocupações da idade madura ainda estavam enterradas na noite do futuro. Nem sempre se deve rejeitar como fundamentalmente mal tudo quanto parece manchado de abusos, composto de erros e, sobretudo, inventado à vontade para a glória dos orgulhosos e para benefício dos interessados. Cabe-lhes bem refletir antes de formular o vosso julgamento. É possível que numerosos trabalhos dos tempos antigos sejam obras vossas, realizadas numa existência anterior. E a sempre presente intolerância religiosa. A fé cega é o pior de todos os princípios. Crer com fervor num dogma qualquer quando a sã razão se recusa a aceitá-lo como uma verdade é fazer ato de nulidade e privar-se voluntariamente do mais belo de todos os dons que nos concedeu o Criador. É renunciar à liberdade de julgar, ao livre-arbítrio que deve presidir a todas as coisas na medida da justiça e da razão. O que pensar sobre os espíritas e a intolerância religiosa? Os espíritas, antes de tudo, devem ser lógicos com seu ensino e não atirar pedras às instituições e às crenças de outras épocas, apenas porque são de outra época. A sociedade atual necessitou, para ser o que é, que Deus lhe concedesse pouco a pouco a luz do saber. Não vos cabe, pois, julgar se os meios por ele empregados eram bons ou maus. Como nos posicionarmos diante da legenda fora da caridade, não há salvação adotada pelo Espiritismo? A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal de nossa grandeza moral. É a chave do céu. As coisas do espírito ou do coração, tem-se dito, tendo um preço infinitamente superior ao das coisas materiais, segue-se que consolar aflições por boas palavras ou por sábios conselhos vale infinitamente mais que consolar por socorros materiais. Tendes razão se a aflição de que falais tem uma causa moral, se encontra sua razão numa ferida do coração, mas se for a fome, o frio, uma doença, se numa palavra são causas materiais que foram provocadas, vossas sábias opiniões chegarão a curá-las? A impossibilidade vos detém. Então como? A caridade não tem limites, é infinita como Deus, de quem emana e não admite qualquer impossibilidade. Qual a razão das omissões ante as oportunidades de praticar a caridade? É o egoísmo.
Podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente vossa consciência, mas nunca enganareis a Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecerás novamente na terra, sem dúvida aí vivereis, despojados de vossa opulência presente e curvados ao peso da indigência. Considera válido sacrificar a família em nome da caridade? A família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos o que se chama pobre? Do momento em que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles deveis, pois, dar as vossas primeiras esmolas. Numa escala de valores, como ficam os filhos? Velais pelo futuro de vossos filhos, mas não lhes ensineis jamais a viver egoisticamente e a olhar como deles tudo o que é de todos. Antes e depois deles, os autores de vossos dias, o que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, vosso pai e vossa mãe, têm direito à vossa solicitude. Depois, vêm as almas que Deus vos deu em vossos irmãos, segundo a carne. Depois, os amigos do coração. Depois, todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Evitai sempre favorecer demasiado a uns, com exclusão dos outros. É pela partilha equitativa, ainda, que cumprireis a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei da solidariedade. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.